Olá, meu nome é Bárbara e estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos ver qual a palavra, né? Qual a riqueza escondida que Deus ele nos trará à luz neste dia, né? A revelação. Bom, antes vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, fala ao nosso coração, Senhor, que seja tão somente o teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Senhor, eu te peço, alcança essa pessoa onde ela estiver, Pai, com a tua palavra que é poderosa, Pai. A tua palavra, Senhor, que é poderosa para quebrar uma pedra, Pai, como ela mesma diz, Senhor, que é mais forte que uma espada de 2 gumes, que esmiuça a pedra, em nome de Jesus, Pai. Que chegue aos corações, Pai, a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é luz para o nosso caminho, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, e assim a gente não vai tropeçar, Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa estar chegando ao nosso coração. Prepara, Pai, o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Que ele venha ser como a terra boa, Pai, onde a semente caiu e frutificou, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que eu tenho para compartilhar hoje com vocês, ela está em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 em diante. O tema da nossa pregação hoje é radical. O versículo 16, ele diz assim: Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Bom, o que Deus tocou no meu coração a respeito dessa palavra? Muitas vezes a gente está como esse jovem. Note que ele se aproximou de Jesus para perguntar para ele o que ele precisava para herdar a vida eterna. Ou seja, ele sabia que estava faltando alguma coisa para ele fazer, para ele herdar a vida eterna. Então ele chegou e questionou Jesus: O que eu devo fazer? E Jesus falou para ele: Você sabe o que tem que fazer? Seguir os mandamentos, seguir a palavra de Deus. Não matarás, não roubarás. E o jovem sabia que isso ele estava fazendo, mas ele sabia também que estava faltando alguma coisa. Então ele fala para Jesus: Mas eu faço tudo isso. Preciso fazer mais algo? Muitas vezes, né, o que Deus tocou no meu coração foi o seguinte: muitas vezes a gente se aproxima de Deus sabendo que a gente tem algo para arrumar na nossa vida, mas meio que querendo deixar pra lá, sabe? Não quer que ele toque nesse assunto, sabe? Tipo assim, Deus, eu tô indo na igreja, tá? Eu leio a Bíblia lá, eu oro, às vezes eu até leio a Bíblia em casa e tudo mais. Faço o que a tua palavra diz, não mato, não roubo, não adultero, né? Esses pecados assim. E aí você sabe que falta alguma coisa, né? Porque às vezes a gente sabe que tá faltando mais alguma coisa. Só que a gente não quer bem certo assim, sabe? Descobrir isso, entendeu? Ou tocar nesse assunto. Como no caso dele ali, ele sabia que estava faltando algo. E às vezes a gente se aproxima de Deus, sabe? Achando que ele vai passar a mão na nossa cabeça e dizer: Não, então tá bom. Você vai na igreja todo domingo? Já tá bom, show de bola, você tá salvo. Só que a gente sabe que não é só isso, né? Que nosso dever como cristão não é só esse, só ir aos cultos, só frequentar alguns cultos. A gente tem muito mais, né? A gente tem que cumprir a vontade dele na nossa vida. Então, Jesus falou para ele: então vai lá e faça isso. Se desapegue daquilo que está dominando o teu coração e entregue teu coração totalmente para Deus. Como no vídeo anterior que eu postei esses dias no canal, que falava sobre isso, sobre a gente servir a Deus de todo o nosso coração. Muitas vezes a gente não tá servindo Ele de coração entregue 100%. Às vezes tem algo que domina ainda o nosso coração mais do que a Deus, entendeu? Tipo assim, eu sirvo Deus até aqui, mas se tocar nesse assunto aqui, não quero, entendeu? Se tiver que deixar de fazer tal coisa, não quero. E às vezes não é nem algo assim, sabe, que seja
um pecado assim como ele falou ali sobre matar, adulterar, roubar, desonrar pai e mãe, sabe? Mas às vezes é algo que está dominando o nosso coração. E a palavra de Deus diz que não pode amar a vida, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos mais que o Senhor. A Bíblia diz, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes, a gente tá amando mais alguma outra coisa, ao invés de amar em primeiro lugar a Deus, sabe? O nosso coração, ele não tá 100% ainda em Deus, sabe? Ou, às vezes, tem algum embaraço, alguma coisa que tá fazendo a gente cair. O que é embaraço? É aquilo que não é pecado, mas, ao mesmo tempo, enrosca a gente, sabe? Deixa a gente ali enroscado naquilo, sabe? Aqui se encaixa também aquela palavra que tá em Mateus mesmo, no capítulo de número 5, versículo de número 29, que diz assim: Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E você pode me dizer, nossa, que palavra pesada, né? Tipo assim, tenho que arrancar meu olho, né? Ou arrancar minha mão para poder ser salva. Então, essa palavra ela nos ensina que nós devemos ser radicais contra o pecado. Não pode ter nenhum espacinho para pecado na nossa vida, entendeu? Ou para, como eu disse, isso aqui também como embaraço. Eu vou dar exemplos para vocês que vai ficar mais fácil de você conseguir entender. Por exemplo, eu tenho minhas redes sociais. É pecado? Não é pecado. Pode ter suas redes sociais. Mas elas servem de embaraço. Por quê? Porque eu tô lá nas minhas redes sociais, vendo uns vídeos, e vou passando os vídeos, e vou passando os vídeos, e de repente aparece algo inapropriado para mim. Mas, já que eu tô ali mesmo, eu acabo vendo. É mais forte do que eu, a minha curiosidade é mais forte, e eu não consigo vencer. Sabe, como diz a Bíblia, a carne é fraca, né? Mas o espírito é forte para fortalecer a gente, né? E aí, tá, eu me arrependo, porque eu sei que aquilo é errado, eu não deveria ter visto aquilo, e eu vou lá e peço, Senhor, me perdoa e tal. Deus me perdoa. No outro dia, tô lá eu nas minhas redes sociais de novo, caio da mesma maneira, entendeu? Vou lá e vejo aquilo que eu não deveria ver. Então, de novo, eu tô me arrependendo daquilo, entende? Porque eu sei que aquilo não me edifica, pelo contrário, né? Aquilo me traz algo, consequências ruins para mim, porque eu estou me alimentando do que não presta, e isso vai trazer consequências ruins para mim. Então, o que a Bíblia diz? Corta. Ah, mas eu vou cortar as minhas redes sociais. Melhor é você entrar no céu sem redes sociais do que você ir pro inferno com as suas redes sociais. Outro exemplo. Eu tenho um grupo de amizade e toda vez que eu tô com esse grupo, que eu passo um tempo, eu falo disso. Esse exemplo, inclusive, eu tô dando por mim mesma, tá? Eu tinha algumas amigas, colegas de trabalho, e toda vez que eu passava tempo conversando com elas, a gente acabava em fofoca. Por curiosidade, eu tenho esse problema com curiosidade, eu sou muito curiosa, então às vezes elas vinham me falar alguma coisa ali, fulano de tal isso ou aquilo outro, e eu já ficava atenta ouvindo. E de repente, quando eu via, eu já tava falando também, entendeu? E a gente sabe, fofoca é pecado também. A Bíblia condena isso, entende? E de repente, quando eu vi, eu já tava falando mal dos outros, já tava fazendo fofoca junto, e eu ia lá e chorava e pedia perdão para Deus e falava, Deus, me ajuda a mudar, eu não tô conseguindo vencer a fofoca. No outro dia, lá tava eu conversando de novo com as mesmas pessoas. E por mais que eu tentasse, entendeu, não chegar nesse assunto, por mais que eu tentasse falar de outras coisas, sobre trabalho, sobre outras coisas, sempre acabava voltando pro assunto de fofoca. Então, o que eu aprendi? Corta. Tá te fazendo errar? Corta, entendeu? Porque é melhor entrar no céu sem do que no inferno com. Outro exemplo. Você namora, certo? E aí você não consegue ficar sozinho com a pessoa que você tá, sem você cair em fornicação. Você não consegue resistir, e quando você percebe, vocês já, né, fazem o que a Bíblia condena, porque relação entre um homem e uma mulher que não sejam casados é fornicação, né? E se é um homem casado e uma mulher solteira, é adultério ou vice-versa. E a Bíblia condena isso. Os adúlteros, os fornicadores não entrarão no reino de Deus. E aí você namora.
você faz tudo certinho, você vai na igreja, mas você não consegue resistir. E naquele momento você acaba caindo e pecando. Depois você se arrepende, pede perdão para Deus. Mas então o que a Bíblia diz? Corta. Ah, eu não posso ficar com ela na varanda, vamos dizer assim, porque a gente faz tal coisa. Corta a varanda. Cortar o namoro? Não, não corta o namoro, corta a varanda. Ah, porque se a gente fica na sala, dali já vai pro quarto e tal, corta isso também. Ou seja, não fica mais sozinho, entendeu? Com o teu namorado ou a tua namorada, sabe? Temos que ser radical contra o pecado, entende? Se o teu olho tá te fazendo pecar, arranca e joga fora, porque é melhor você chegar no céu sem o olho do que você chegar no inferno completinho. Então, isso, eu não sei se vocês conseguiram entender os exemplos que eu dei aqui, mas isso se encaixa em outras coisas da sua vida. Encaixa aí na tua vida, você sabe muito bem o que tá te fazendo errar, sabe? É como eu citei os exemplos ali, rede social, namoro, tudo mais. Não precisa você cortar o namoro, entendeu? Mas corta aquilo que te faz errar. Não fica mais sozinho com a pessoa, sabe? Os dois estão da igreja, os dois estão indo na igreja, mas acontece isso quando fica sozinho. Não fica mais sozinho, então. Até o casamento, né? E das redes sociais também, foi o que eu falei. Eu também tinha essa dificuldade. Quando eu via, eu já tava vendo piada suja, sabe? Me alimentando daquilo. E, gente, eu vou contar pra vocês. Eu digo por experiência própria. Pra mim fez muito mal isso, tá? Não tô dizendo assim, vocês não precisam fazer o que eu fiz, mas eu cortei. Cortei todas as redes sociais. Agora, o TikTok eu uso um pouco ali pra mim ver pregações, mas quando vem algum vídeo ali que não seja de pregação, que eu vejo que não é um dos pregadores que eu sigo, eu já passo e não fico ali, sabe, vendo. Porque eu enfrentei uma luta muito grande com ansiedade, depressão, e nos momentos assim, sabe, mais, sabe, que eu tava ali naquele momento mais difícil, o meu corpo, ele não tinha nada, entendeu? Pra ele buscar. Ao invés de eu ter me alimentado da palavra de Deus, para quando naquele momento de crise a minha mente ter aonde se refugiar e lembrar das palavras de Deus, não lembrava. Lembrava só de piada suja. Nossa, eu me sentia imunda, suja, impura, entendeu? Por causa das piadas sujas que eu ficava vendo o dia todo, o dia todo. Eu lembro que aí um dia Deus precisou chegar para mim e falar, eu tinha um problema com palavrão. Eu falava palavrão demais. E eu pedia, meu Deus, me ajuda, Senhor. E era tanto costume, porque eu sempre falava, porque teve uma época da minha vida que eu fui desviada. E eu me desesperava quando eu me converti de verdade, mesmo que eu entreguei a vida para Cristo, porque era do nada, às vezes escapava, sabe? E eu falava, meu Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. E eu pedia para Deus. E aí Deus, um dia, ele chegou para mim e falou, né? Ele tocou no meu coração e falou assim, tá, como é que você vai mudar o que você tá falando se você não muda o que você ouve? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. A própria palavra do Senhor diz isso. Ele falou, você tá assistindo fulano de tal, um youtuber, você só vê piada suja, você só vê isso. Como que você quer ter algo bom pra pôr pra fora se você só põe pra dentro aquilo que não presta, entendeu? Então, tipo, ao invés de eu estar ali ouvindo uma palavra, uma pregação, mas eu vou virar religiosa, não sei o que lá, vou ficar. Não. Vai por mim, por alguém que passou por isso. É a melhor coisa que você tem a fazer é ouvir a palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus, porque ela só produz coisa boa pra nossa vida. No momento que, como eu disse, que vinha aquelas crises de ansiedade, eu não tinha nada de bom pra mim pensar. Só vinha piada suja, eu me sentia suja. E o diabo pintava e bordava, ele se aproveitava, ele ficava jogando na minha cara, sabe, me fazendo se sentir culpada. Você sabe que você não deveria estar ouvindo esse tipo de coisa? E aí só vinha. Meu Deus, eu passei por uma crise, olha. Realmente, Jesus é misericordioso. Graças a Deus que Deus ele é misericordioso, porque são consequências dos nossos atos, né? Porque eu busquei aquilo, foi muito tempo me alimentando de coisa suja, vendo que não deveria ver e guardando tudo aquilo no meu coração. E chegou uma hora que não aguentou mais, entendeu? E aí Deus pediu para mim cortar isso, e eu fui e cortei, sabe? Tive que ser radical mesmo, tirar completamente da minha vida. E vou dizer para vocês, não me arrependo. E a mesma coisa vocês, porque se você tiver que entrar no céu sem um dos olhos, como diz a palavra de Deus, melhor vai ser do que você ir pro inferno, porque depois que você tá lá, você não sai mais de lá. Então, eu prefiro ir pro céu sem os vídeos que eu assistia antes, que eu achava graça, que graças a Deus, Deus me libertou disso, do que ir pro inferno, dando risadinha de coisas que eu não deveria, sabe? Esse é o meu exemplo, tá? Você sabe no que se aplica na tua vida a palavra de Deus. Esse é um alerta que a palavra de Deus ele deixa para nós hoje, tá?
pra gente analisar a nossa vida. Como eu disse, vale tanto para você quanto para mim a palavra de Deus. Eu também tenho que analisar na minha vida onde eu ainda preciso melhorar. E a gente é falho, eu sou muito falha. Às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, como eu preciso melhorar, Senhor. Às vezes eu analiso, sabe, os apóstolos, eu analiso os profetas da Bíblia e falo, meu Deus, olha como esses homens eram santos homens de Deus e o tanto que eu preciso melhorar ainda na minha vida. Mas pode ter certeza que Deus ele vai dando graça pra gente e a gente vai melhorando, tá? O Espírito Santo, ele vai nos convencendo e vai nos mostrando aquilo que a gente precisa mudar. E só pra não deixar a história mal sem terminar, ele me libertou dos palavrão, graças a Deus. Parei, cortei os vídeos que ele pediu pra mim cortar. E não pense assim, nossa, ela foi lá e cortou os vídeos de uma vez só e olha só como ela conseguiu. Foi muito fácil pra ela. A Bíblia mesmo diz que o caminho é estreito e a porta o caminho é apertado e a porta é estreita, né? Então, eu cortei um youtuber que eu assistia, né? Que era o principal que eu mais gostava de assistir. Mas os outros vídeos, tipo, de vez em quando eu ainda tô aqui mesmo dando uma olhada nos vídeos, aparecia uma piadinha ali, eu falava, sabe? E continuei. E as consequências vieram por desobediência a Deus. Deu mais uma crise bem forte de ansiedade, de depressão. Achei até que eu ia ficar louca. Quem tava próximo a mim sabe o que eu passei. E daí eu entendi, eu falei, não adianta querer enganar Deus, não. Como esse rapaz chegou lá pra Deus, sabe? Tipo, o que que eu preciso? Preciso fazer mais alguma coisa? Eu já tô fazendo isso, sabe? Vamos entregar o nosso coração 100% a Deus, tá? Colocar Ele como centro da nossa vida e obedecer principalmente aquilo que Ele fala pra nós, porque Ele sabe o que é melhor pra nós. Se eu tivesse obedecido Ele desde o começo, eu teria evitado muita crise na minha vida e muita coisa, sabe? Mas graças a ele e a misericórdia dele, ele teve misericórdia de mim e ele me socorreu, porque eu cheguei no fundo do poço, mas ele me levantou de lá e assim ele vai te levantar também, tá? E ele te ama, ele se preocupa com você. Então, se você, mas nossa, que palavra dura ou algo assim, não se esqueça que Deus, ele mesmo diz na palavra dele, assim como um pai corrige o filho que ama, assim ele corrige a gente também. Isso é um ótimo sinal, quer dizer que ele nos ama e não quer que a gente se perca, não quer que a gente vá para o inferno. Então vamos ouvir aquilo que ele tem nos dito e pôr em prática. Amém? Bom, era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você quiser deixar algum comentário, algum pedido de oração, fique à vontade. Se quiser curtir ou compartilhar com alguém que você sabe que está precisando dessa palavra, fique à vontade. Até o próximo vídeo. Tchau!